Hoje está completando 25 dias do mistério que mais intriga o Rio Grande do Sul. E o nosso grande JG está na delegacia que investiga esse caso. Você vai saber que caso é esse. Boa tarde, JG. Oi, Mota, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Boa Tarde Rio Grande. Mota, 25 dias então do desaparecimento da família Aguiar de Cachoeirinha e recentemente imagens apareceram do Cristiano Domingues, ex-companheiro da Silvana Aguiar e também um policial militar. Apareceram imagens dele no dia 28 de janeiro, 3 dias depois do desaparecimento da família, e ele estava em frente ao mini mercado Aguiar. Mota, aqui ao meu lado está o delegado Anderson Speer, ele que está conduzindo essa investigação desde o começo. Delegado, essas novas imagens que foram reveladas, qual é a importância delas para a investigação? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. As imagens são antigas já, elas já faziam parte da investigação há bastante tempo, mas aconteceu que uma empresa jornalística acabou obtendo acesso a essas imagens direto com os moradores lá, e acabou que elas vieram a público recentemente. Elas foram inclusive objeto, né, de perguntas ao suspeito na época ainda que ele era tratado como testemunha, e elas revelam, junto com outras imagens, que ele efetivamente até um certo período ele teve acesso às dependências tanto da residência da Silvana como dos pais. Inclusive ele possuía a chave, até que nós aprendemos as chaves dos locais, e a princípio ele relatou que ele ia no mercado, e foi no mercado na ocasião para pegar ração para dar comida para os pets lá da Silvana. Então foi essa a princípio a resposta que ele nos deu quando foi ouvido como testemunha. Certo, essa foi a justificativa dele. E a polícia acredita que ele tenha outra intenção de ter ido lá nesse dia 28 de janeiro? Olha, sempre existem várias linhas, né, de investigação. Ele pode ter ido lá por outros motivos, né? Tem outras ocasiões também que nos foi relatada a presença dele lá dentro, com imagens também, outras imagens. A princípio, não nos parece, sim, que tenha sido naquela ocasião a motivação, né? Tendo em vista que na casa a gente verificou que tinha ração, tinha tudo que era necessário para a alimentação do cão, né? Então ainda aguardamos, né, para ver efetivamente qual era o interesse dele no interior da residência. Perfeito. Delegado, falar um pouco sobre os celulares que foram apreendidos. A gente sabe que foram apreendidos o celular do Cristiano, da companheira dele, e também outros celulares de pessoas envolvidas nesse caso. O senhor poderia dizer quais são esses celulares e se já descobriram alguma coisa relacionada a isso? Claro, por ocasião da prisão temporária dele, do cumprimento da prisão, nós tínhamos também ordens judiciais de busca na casa dele, na casa da mãe, além de outros locais. Então, na casa dele foram apreendidos 4 celulares, né? O celular dele, da companheira, do filho e da mãe da companheira. Esses aparelhos todos foram encaminhados para extração de dados para análise. E o Instituto Geral de Perícias já teria encontrado alguma coisa que poderia corroborar na investigação, ajudar o trabalho da Polícia Civil? Não, ainda a extração ainda não foi nos enviada, né? Demora um pouquinho para fazer essa extração e análise dos dados, mas aguardamos com certeza a vinda desses dados. Já obtivemos, por outro lado, a confirmação de que o telefone que foi localizado no sábado retrasado era mesmo o telefone da Silvana, e essas extrações sim, já nos foram enviadas e já estão em análise. Certo. E delegado, sobre a companheira do Cristiano, ela pode ser considerada já uma suspeita de estar envolvida em alguma coisa? Não, quando a gente fala em suspeita, né, é importante dizer que às vezes o pessoal não entende, e quando eu falo que não é suspeita, não significa que não seja investigada. Então ela está, né, dentro das investigações, sendo apurada, né, investigada, mas nesse momento nós não temos nenhum elemento comprobatório que possa indicar que ela participou dos fatos, né? Então por isso não é tratada como suspeita. Tá certo, muito obrigado, delegado. Mota, tu tem alguma pergunta a fazer para o delegado Anderson Speer? Não, eu tenho sim. Quantas vezes o Cristiano já foi ouvido pela Polícia Civil
E depois da prisão dele, parece que ele teria preferido se calar, preferiu o silêncio. E se a Polícia Civil já tem alguma pista sobre a localização da Silvana e dos pais dela, né? Porque eu acho que esse é a raiz de tudo, a peça mais importante nesse verdadeiro quebra-cabeça é saber onde estão os corpos, gente. Hoje é muito difícil a gente falar, né? Eu acredito em milagres, ok? Mas é muita a chance de reencontrar ou de localizar os 3 vivos, essa chance é muito remota. Então, no que avançou a Polícia Civil na questão da localização dos corpos? Eles já estiveram no sítio da família Aguiar, já estiveram em propriedades do Cristiano para verificar esse tipo de situação? Eu gostaria que você repassasse, por gentileza, ao delegado Anderson Speer. Tá certo. O delegado Mota fez uma série de perguntas. A primeira é a respeito do Anderson. Quantas vezes a polícia conversou com ele e se em determinado momento ele preferiu se calar e não prestar mais depoimento a vocês? Desculpa, boa tarde, Mota. Boa Anderson. tarde, doutor. Perdão, o Cristiano. Tá, o suspeito. Sim, o suspeito ele foi ouvido inicialmente na condição de testemunha, logo depois do registro da ocorrência, né? Ele foi quem registrou a ocorrência de desaparecimento. E depois que ele foi preso e passou a condição de suspeito, ele não conversou mais com a gente, não quis mais prestar declarações e usou, né, da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio durante a investigação e até o presente momento, pelo menos, não prestou mais declarações. E, delegado, vocês têm alguma pista sobre onde possam estar, né, esses 3 membros da mesma família que desapareceram, o seu Isaíl, a dona Dalmira, a Silvana, e vocês já realizaram buscas no sítio e nas propriedades do Cristiano, do suspeito? Sim, já realizamos, né, fizemos os cumprimentos mandados de busca, temos já pistas, com certeza, de prováveis, né, localizações, mas a gente aguarda ainda alguns dados de inteligência para que o pessoal possa entender. Gravataí que está localizada bem no meio de cidades que têm áreas rurais grandes, né? Cachoeirinha também, no caso, a gente está falando de Gravataí, mas o fato foi em Cachoeirinha, mas Gravataí, Alvorada, Viamão tem áreas rurais grandes, e o trabalho dos cães lá de busca é um trabalho que ele tem um tempo, né? Por causa da dinâmica dos animais, né? Então, a gente sempre objetiva ter informações que permitam que a gente faça buscas em locais mais precisos e com perímetro menor, para que esse trabalho dos cães tenha mais produtividade e mais eficácia. Então, nesse primeiro momento, nós temos algumas ideias, mas aguardamos alguns outros dados de inteligência para que a gente possa diminuir o perímetro dessas áreas e que a gente possa concentrar o trabalho dos cães. Tá certo. Muito obrigado, viu, delegado? Mota, então, alguns esclarecimentos. Pode falar, Mota. Não, eu sei que o delegado Anderson Speer, ele tem uma agenda cheia, está no meio de uma investigação bastante complexa, mas só para tirar uma dúvida, porque o advogado do PM, Cristiano Domingues Francisco, né, o advogado, ou os advogados, teriam dito que ele liberou a senha para a polícia, mas eu quero saber do delegado. Houve uma negativa na hora de liberar as senhas dos celulares do Cristiano e da atual companheira dele? Delegado Mota pergunta, a defesa afirma, né, a defesa do suspeito afirma que o Cristiano teria liberado a senha para vocês, né? Mas Mota pergunta se isso de fato aconteceu ou se houve primeiramente uma negativa por parte dele e por parte da companheira. Eu acho que foi um equívoco, né? Porque, de fato, nós aprendemos 4 telefones celulares, 2 deles foi nos fornecido a senha, que, de fato, agiliza os trabalhos, né? Permite que a gente obtenha o que a gente procura de uma maneira mais rápida e, assim, restitua os aparelhos. Mas, no entretanto, o telefone do suspeito e da companheira, esses não foram fornecidos as senhas. Entendi. Muito obrigado, viu, delegado? Agora sim, Mota, alguns esclarecimentos, então, a respeito desse caso que já dura aí 25 dias. Então, essas novas imagens agora que foram divulgadas nessa semana, já era uma imagem antiga para a polícia, eles inclusive questionaram o suspeito a respeito disso, e também agora sobre os celulares, uma versão que diverge da versão da defesa
do Cristiano Domingues, né, Mota? JG, por gentileza, repasse ao delegado Anderson Speer, o conheço desde 2008, quando eu cheguei ao Rio Grande do Sul, deseja a ele boa sorte, o que precisar do jornalismo da Band RS, do programa Boa Tarde Rio Grande, nós estamos sempre dispostos a ajudar, e dê um abraço nele por mim, tá? Obrigado, JG. Pode deixar, Mota, até amanhã. Até amanhã. Vamos lá. Pontos importantes sobre o caso. Me dá a imagem. Não, aquela lá, aquela imagem frisada. Foi o Paganello, né? Do Grupo RBS que conseguiu. Foi meu repórter na Rádio Guaíba. O Paganella, isso. Da Gaúcha, eu falei o quê? Não, ele foi meu repórter na Guaíba. Ele foi meu repórter na Rádio Guaíba e hoje trabalha no Grupo RBS. Foi o Paganella que conseguiu, junto a moradores vizinhos lá do mini mercado da família Aguiar, na Vila Anaíra, em Cachoeirinha. Aí está o PM Cristiano Domingues Francisco, no dia 28 de janeiro, portanto, 4 dias após o desaparecimento da companheira, 3 dias após da ex-companheira, né? E 3 dias após o desaparecimento dos ex-sogros, o seu Isaíu e a dona Dalmira. Como é que ele conseguiu as chaves? Eu sei que essa foi uma pergunta feita pela polícia e ele não soube explicar. Como é que ele conseguiu as chaves? Outra coisa, fiquei sabendo que vizinhos, quando viram, porque tinha acabado de acontecer o desaparecimento, gente, repito, essa imagem é do dia 28 de janeiro, portanto, 4 dias após o sumiço da Silvana, 3 dias após o sumiço do casal, da dona Dalmira e do seu Isaíu. Os vizinhos, quando viram o Cristiano lá, nesse carro prata, que eu também não sei de quem é, porque eu sei que ele tem um Fox, um Volkswagen Fox vermelho. Esse carro prata seria da atual companheira dele? Será? Mas os vizinhos se aproximaram do Cristiano, do PM, agora afastado, e perguntaram: olha, tem notícia da Silvana, né? Do seu Isaíu, da dona Dalmira? Ele falou: a Silvana, pelo que eu sei, teria sofrido um acidente. Veio com aquele papo do acidente que na verdade nunca aconteceu, numa suposta volta da Silvana de Gramado em direção à Cachoeirinha. E aí teria dito também aquela história de que o seu Isaíu e a dona Dalmira estariam lá, né, acompanhando a filha no restabelecimento desse acidente. O Cristiano vem mentindo desde o início do caso. É por isso que a polícia pediu a prisão temporária dele. Tem prazo para vencer a prisão, hein? Inicialmente 30 dias, pode prorrogar, como pode pedir à justiça a conversão de temporária para preventiva. Ok? Tem isso. Sobre os celulares, foi bem colocado agora pelo delegado Anderson Speer. No dia da prisão temporária do Cristiano, foram apreendidos 3 celulares, recolhidos 4 celulares foram recolhidos. O celular que costumava ficar com o filho dele, da Silvana, esse ele deu a senha. O celular da mãe dele e não da mãe dela, como a gente de forma equivocada vinha noticiando, ok? Peço desculpas, mas o celular que ficaria com o filho do Cristiano e da Silvana, teve a senha informada. O celular da mãe dele também teve a senha informada. Mas os celulares do Cristiano e da Milena Rupental, que é a atual companheira dele, os dois não quiseram repassar as senhas à polícia. Por quê? Que vá travar o trabalho completamente da perícia? Lógico que não. Eu disse semana passada e reforço agora. A perícia, ela consegue, a meios tecnológicos, de entrar, acessar o celular, né? Usando de artifícios dos peritos.
né? A gente sabe que tem guri aí de 13, 14 anos, hacker, que consegue você dar um telefone para ele e em 5 minutos ele já desbloqueou tudo. Não é verdade? Mas por que tanto medo que a perícia e que a polícia acessassem os 2 aparelhos, o telefone celular do Cristiano e da companheira dele, né? Mulher dele, né? São casados, ela usa o sobrenome dele, a Milene Rupental Domingues. Por quê? Por quê? Eu acho que a polícia está muito próxima de rachar esse caso. Depende do quê? O que estaria dando um pouco de lentidão nesse trabalho investigativo? A questão das perícias. A questão das perícias. E aí, eu gostaria que a nossa produção entrasse em contato com o IGP, Instituto Geral de Perícias, porque tem um outro caso de enorme repercussão que as perícias estão atrasadas também, que é o caso do agricultor Marcos Norenberg, aquele lá de Pelotas, que foi morto durante uma ação desastrosa por parte da Brigada Militar de lá, da região sul do estado. Eu estou começando a achar estranho esses atrasos nessas perícias. Eu não sei se é questão de pouco efetivo, férias de verão, mas são 2 casos de grande repercussão. O do plantador de morangos, Marcos Norenberg, e o desaparecimento da família Aguiar de Cachoeirinha. Por que essas perícias estão demorando? Por quê? Há algum problema logístico dentro do IGP? Repito, está faltando efetivo? Qual é o problema? Por que essas perícias estão atrasadas? Por que tanta demora? Porque isso compromete a investigação. Nos 2 casos, hein? Nos 2 casos. O caso de Pelotas e o caso de Cachoeirinha. Atrapalha o trabalho do delegado Anderson Speer, que está à frente dessa investigação, e também o trabalho da própria Polícia Civil lá de Pelotas. Tem alguma coisa que está provocando o atraso nessas perícias, mas só o IGP é que pode responder isso para a gente. Então, Natália Ferrari, por gentileza, repasse esse meu pedido aí para Samara Onofre, para Fernanda Simoneto, para a nossa equipe aí entrar em contato com o IGP para saber o seguinte, perguntar, está acontecendo algum problema de logística aí? Pouco efetivo, né? Férias, o número diminuiu, como é que está a questão aí, né? Na realização, está tudo normal, não está, por quê? Tô achando estranho, né? Tô achando muito estranho essa demora nas perícias realizadas. E eu citei só 2 casos, hein? Tem muitos outros. Tem muitos outros.